Bom dia, gente, tudo bom? Estamos aqui falando com vocês de novo pelo Instagram, coisa boa. Ontem o papo foi massa, né, com o professor de filosofia, Salviano Feitosa. E hoje o papo vai ser arretado demais com Márcia Tiburi, essa filósofa que nos faz pensar na prática, né, como é que a gente se posiciona no mundo. Olha só, muita gente massa chegando aqui, coisa boa. Oi, Lili. Nani, Leila, que massa. Kiki, muito legal, gente. Muito bom mesmo. Márcia está se preparando para entrar conosco já já. Ai, que massa. Lili, um abraço aí para Luizinha. Luísa Fittipaldi, uma artista fenomenal, assim como você também. Uma na dança, outra na música. Coisa boa. Vera Portela aqui também presente, grande militante que está numa campanha desenfreada assim para conseguir máscaras. Isso mesmo, máscaras para quem está trabalhando nos postos de saúde, para quem está nessa linha de frente, né? Muitas vezes a gente fala, inclusive, mais em médicos, nas enfermeiras, inclusive eu vou falar no feminino, porque a grandiosa maioria são mulheres, mas existem muitos outros profissionais assim nessa linha de frente, né? Maqueiros e maqueiras, os motoristas das ambulâncias, né, dos transportes dos hospitais e não é brincadeira não. Olha só, Karine também aqui presente, Clarice Sobreira, que massa, gente, muito, muito legal mesmo. Dessa vez, eu vou deixar os comentários, tá? Ativados, assim vocês podem ir comentando e perguntando, e é bom porque Márcia e eu vamos acompanhando. Mas se sintam à vontade mesmo para falar em qualquer momento. A gente só vai ter uma horinha e o que já dá bastante, né, pra gente conversar. Pessoal, vamos saudar nossa grandiosa Márcia Tiburi, essa mulher que inspira a construção feminista. Tudo bem, Márcia? Como é que você está por aí do outro lado do oceano? Ei, Silvia, que prazer falar com você. Que saudade de você. Tá tudo bem? Fisicamente, tudo bem, levando o corpo às vezes à exaustão, mas eu acho que psicologicamente, te confesso, amiga, todo dia é uma batalha diferente, sabe? Para se manter bem, eu acho que o que ajuda a manter o meu psicológico meio firme, é tentar pensar sempre, descobrir onde é que eu tô, com quem eu tô, o que é que eu quero fazer, isso ajuda um bocado. E Nossa, você? é um trabalho de existir. É um, é um complexo trabalho, mas que bom ter essa consciência, né, Silvia? Eu tô aqui, acho que Cara, faço minhas as suas palavras. É claro que quem não está tendo contato com pessoas que têm esse vírus tem menos problemas, digamos, pelo menos do ponto de vista sanitário nesse momento, que é um problema. A instância sanitária é um uhum, problema, a instância política é outra, a instância econômica é outra, a instância, vamos chamar assim, relacional, afetiva é outra, né? exato. Psicológica. Então, nós estamos, digamos, vivendo problemas que possuem interconexões, interfaces, e é bem delicado realmente. Então, a preocupação também acho que é comum, todo mundo está preocupado com suas famílias, e quem, no meu caso, por exemplo, moro fora atualmente, e eu fico muito preocupada com meu marido, que mora no Rio, com minha família, que mora no Rio Grande do Sul. Fico bastante preocupada com várias amigas que estão com o coronavírus no Rio de Uhum, Janeiro, no uhum. Ceará, várias pessoas que foram atingidas por essa situação tão pesada. Mas a gente segue torcendo que dê tudo certo, que as pessoas melhorem e que também a mentalidade dos brasileiros e a sua capacidade para construir e reconstruir uma política de cidadania voltada para todas as pessoas que vivem nesse país, preocupada, uma, uma política preocupada e voltada realmente para a realização
de um país que seja bom de se viver, né? Então, tudo isso está tá na preocupação Exato, de Márcia. nós, né? Exatamente. Queria te agradecer imensamente, assim, por reservar esse momento, né, para a gente falar. Tem muitas mulheres e muitos homens, assim, que te seguem, que refletem sobre as coisas que você escreve, sobre o que você fala, principalmente para a gente entender, né, onde é que a gente está nesse momento e como é que a gente sai disso. Eu tenho tentado, sabe, Márcia, não romantizar a pandemia ou depois da pandemia será tudo bem, voltaremos ao normal. Eu acho que esse normal, a gente nunca teve um normal de fato, né? A gente teve um estado de violência naturalizado e a gente precisa entender como é que a gente não volta ao que estava antes e realmente dar um salto de humanidade na construção social, nas construções das nossas relações. E aí, você propôs um tema para hoje, porque, na verdade, sempre que a gente pensa em Márcia Tiburi, a gente se conheceu nessa construção da partida feminista, né, na organização de mulheres. E olha só como teu sorriso se abre, né, nesse momento, isso é massa. Todas as vezes que a gente se encontrou, você estava falando sobre feminismo, e aí é interessante a galerinha que tá, tem muita gente amiga, muita gente conhecida e não conhecida também aqui na live conosco, mas assim, sempre que a gente falava, né, o Fala em Márcia lembra de feminismo, feminista e os livros e tal. E eu acho que o tema da nossa live de hoje, do nosso bate-papo de hoje, ele é meio, algumas pessoas me perguntaram, gente, não vai falar sobre feminismo? Psicopoder e loucura coletiva? Como assim? Eu disse, mas exatamente, são feministas falando sobre a estrutura sociopolítica do nosso país. Né? É uma perspectiva da política ético-feminista, dessa política que a gente precisa. Então, se junta com a gente para bater esse papo. E aí, Márcia, diga. Posso falar uma coisa sobre isso? Por favor. Eu acho que é absolutamente importante que as pessoas que têm uma identificação com o feminismo e as pessoas que se dizem feministas, como eu, por exemplo, que me entendo, me identifico como uma pessoa feminista, esse é o meu gênero, inclusive, é assim que eu me defino, que as pessoas que são feministas, então, que elas possam falar de outros assuntos. Porque uma das estratégias do patriarcado é a domesticação do feminismo e a guetificação do feminismo. Então, deixa as mulheres falando, desde que elas falem entre elas, deixa as feministas falando, desde que elas falem de feminismo. Então, quando a gente precisa de uma opinião sobre o feminismo, nem que seja apenas para ilustrar, a gente chama as feministas. Mas eu queria, assim, colocar para as pessoas que nós podemos pensar o feminismo como uma metodologia de ação política e de discurso político, porque, afinal de contas, o discurso também é uma ação linguística profunda, muito séria, importante, constitutiva da política. E, nesse sentido, nós, feministas, vejam, por exemplo, o que faz a Judith Butler. Ela não fala só de feminismo, ela fala de muitos outros assuntos. Ela não faz só propaganda do feminismo ou fundamentação do feminismo. Ela faz um vasto trabalho em várias áreas e, dessa maneira, o discurso dela vai se tornando cada vez mais importante, no sentido também de produzir um efeito realmente sobre a reflexão do todo que está implicado nesse sistema patriarcal. Então, as feministas têm que falar de economia, de política, de um modo geral, tem que falar contra o patriarcado, o racismo e o capitalismo, que é o que a gente faz a todo momento, mas é preciso também que a gente fale de outros assuntos, de saúde, de todos os assuntos que a gente pesquisa, não importa qual, né? Vamos falar de economia, de política, de crise sanitária, de pandemia, de psicanálise, de arte, trazendo o nosso feminismo junto, né? Queria colocar isso só para a gente esclarecer, que é muito bom quando as feministas falam também de outros temas contra essa guetificação, que eu acho que é uma estratégia canalha da misoginia vigente. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente contigo. E por isso que no nosso card de divulgação não tinha feministas, ainda que em mim veio aquele desejo de escrever,
Mas vamos dizer, vamos trazer, praticar o feminismo realmente como uma ação política constante. É óbvio, é importante a gente se dizer e escrever, mas é falar, é uma lente, né, de construção, de entendimento do mundo. E aí, amiga, acontece o seguinte, a gente já tem quase 2 meses aqui, né, de isolamento social no Brasil. Inclusive, eu estava marcando uma festa de aniversário massa no dia 16 de março, quando a gente teve que cancelar tudo por uma responsabilidade, obviamente, que a gente precisa ter com as pessoas. Mas de lá para cá, eu recebo muitas mensagens de mulheres e homens de todas as idades, falando muito sobre como se sentem e sobre dificuldades do cotidiano, né? Por exemplo, acho que nessa madrugada mesmo, uma adolescente me escreveu pelo Instagram um texto enorme, ela falando sobre como ela se sente insegura nos estudos nesse momento, porque ela mora em São Lourenço, é uma cidade aqui da região metropolitana de Recife. Ela estuda pelo celular da tia. Ela não tem como resolver a questão de acesso à internet dela. Ela diz, eu sei que está errado, mas eu não sei como lidar com isso. Você pode me ajudar de alguma forma? Né? Outra, eu tenho feito alguns stories, algumas mensagens de incentivo às mulheres para que a gente se olhe, para que a gente pergunte como uma e outra nós estamos, e ter essa lente com relação à violência doméstica, que apesar dos números não serem fiéis, mas a sensação é de que tem aumentado bastante, não só com relação às mulheres, mas também às crianças. E recebi várias mensagens semana passada nesse sentido também, de meninas jovens que não estavam sabendo como atuar. E o danado é que, sabe, Márcia, a gente se pega numa ideia de que a política deve ser uma coisa boa, deve cuidar das pessoas, né? E que o poder deveria ser uma ação coletiva de cuidado. Mas, no entanto, acaba sendo de controle e dominação de povos, de territórios, né? Mas o que você poderia trazer para a gente, assim, com relação a isso, de como é que a gente pode começar a entender essa estrutura social que, ao invés de cuidar, domina e mata? Uhum. Ou pelo menos tenta, né? Uhum. E tem conseguido, infelizmente, né, Silvia? Muitas coisas para dizer, você coloca muitas questões. Acho que uma primeira constatação que pode nos ajudar a um bom diálogo nesse momento é a constatação de que nós vivemos a partir das condições da pandemia, que são condições, de um lado, sanitárias, mas no nosso tempo histórico também são condições digitais. Nós vivemos, e também são condições econômicas, condições neoliberais. Nesse momento, nós vivemos uma intensificação, então, de todas as contradições sob o signo da pandemia, o signo da vida digital, esse mundo das microtecnologias, e também as condições neoliberais. Então, essas três condições nos colocam numa posição muito difícil, como cidadãos, como pessoas que somos, porque somos corpos oprimidos debaixo desses três, vamos chamar desses três platôs, né, que caíram sobre as nossas costas. E Silvia, claro, todos nós estamos preocupados com o que fazer diante disso, e acho que os desafios são imensos, mas nós precisamos também sempre compreender muito bem o que está se passando para que a gente possa produzir ideias, caminhos para transformações imediatas ou transformações a médio e mais longo prazo. E acho nesse caso que é muito importante que a gente compreenda essa intensificação das contradições, porque as máscaras caem, as máscaras que o sistema usa, que o sistema enquanto grande sistema que aglomera outros sistemas, né? Então, o patriarcado está desmascarado e se desmascara mais um pouco.
O capitalismo está desmascarado, se desmascara mais um pouco. Agora, a pandemia vem como aquilo que a gente chama assim de Deus ex machina, né? Então, é uma espécie de solução no roteiro que traz uma novidade tão absoluta que nós não sabemos o que fazer com isso e a história muda de caminho, a narrativa tem chance de mudar de caminho. Então, agora a gente tem um conflito, se a gente olha para a vida na complexidade performática da existência, né, no grande teatro do mundo, como diziam os autores barrocos. Então, nesse teatro da vida, nesse teatro do mundo, nós temos agora esse Deus ex machina. E a nossa geração, pensa, a minha geração, você que é uns 15, 20 anos mais nova que eu, não sei, mas pensa, a geração da minha mãe não viveu isso, a geração da minha avó não viveu isso. Quem viveu isso foi a geração, acho que o meu avô, o meu nono, que nasceu em 1909, ele viveu isso, mas já vivendo no Brasil, mas era jovenzinho, viveu aquela gripe espanhola. Então, eu acho que nós não temos preparo e a gente não tem também uma coisa que o Nietzsche chamava de sentido histórico. O Nietzsche dizia assim, que a gente precisava compreender a história, não ficar, claro, absolutamente atrelados a ela, porque nós precisamos também ser criativos para inventar o futuro e precisamos esquecer um pouco das coisas que acontecem. Mas não podemos esquecer absolutamente, não podemos descartar o passado se a gente quiser, evidentemente, compreender o que se passa conosco hoje, né? Isso vale para tudo. Vale para a história do machismo, do racismo, do capitalismo, que são histórias entrelaçadas, e vale também para a história do vírus, para a história das bactérias, para a história das doenças que exterminaram populações inteiras por séculos e séculos. Então, talvez nós tenhamos nos tornado, como comunidade humana, vamos chamar assim, nós tenhamos nos tornado muito prepotentes. Talvez a gente tenha acreditado muito que nós somos intangíveis, que nós somos imortais, e esse é um dos problemas nesse momento. A morte se apresenta para nós novamente como um desafio, como um chamado, como um alerta, e tudo isso é muito doloroso. O Estado faz o que no meio disso? Ou o poder, como você falou. Vamos distinguir essa terminologia, né? Então, a gente tem usado, os autores, assim, os pensadores, divergem muito quando falam de poder. E, claro, nós temos a figura sacrossantificada, né, de Foucault, que diz que o poder, na verdade, é um dispositivo, o poder é tudo, o poder é a forma como as relações se estabelecem. Nesse sentido, eu acho que nós temos que analisar melhor o que significa também o poder e o jogo do poder, ou seja, como os seres humanos manipulam o poder, que foi um aspecto que eu coloquei nesse livro que chama Delírio do Poder, e onde eu falei de psicopoder e loucura coletiva na era da desinformação, porque, afinal de contas, passo a vida a escrever livros. Mas, e o Estado faz o quê? O Estado é essa estrutura, vamos chamar assim, é a instância que administra o poder e que é constantemente tomada. A história do Estado já é complexa, não vem ao caso vou trabalhar com ela agora, mas nós podemos pensar que o Estado é sempre aquilo que é capturado pelos donos do poder, ou aqueles que pretendem ser os donos do poder. E acho importante para nós feministas sempre colocar um parêntese ou uma nota de rodapé quando a gente fala sobre isso, porque, de fato, na história humana, e isso eu escrevi no meu livrinho sobre o feminismo, de fato, na história humana, essa história humana, né, que a gente precisa também questionar, que sempre separou e dividiu e criou, por exemplo, o inimigo, criou o outro como um inimigo, né? Criou a mulher como um inimigo por meio de 1000 processos misóginos, teóricos e práticos, discursivos, enfim. A gente tem que levar em conta que as mulheres ficaram com a violência e os homens ficaram com o poder, e o poder é exercido pelos homens e a violência também é exercida pelos homens, mas as mulheres não têm o direito de exercer o poder, e se elas pudessem, isso é estatístico e é estrutural, se elas pudessem exercer o poder, ou à medida que elas possam exercer mais o poder, essas mulheres que têm, claro, consciência da sua condição de que são mulheres, e que ser mulher significa ser um ser em constante tensão, ou
sob uma opressão ou em tensão com a opressão. Então, nesse caso, as mulheres precisam transcender esse lugar de oprimidas, precisam chegar ao poder para transcender esse lugar e assim poderem alterar o estado, a situação de violência sob a qual elas são colocadas, né? Mas estou colocando isso para a gente poder falar justamente do que é o Estado. E eu acho que as mulheres devem tomar o poder também do Estado. Nesse sentido que eu sempre defendi a criação de um partido feminista, da ocupação das mulheres, do poder pelas mulheres. Uhum. E aí me refiro a mulheres feministas, não a mulheres capitalistas, nem a mulheres que estão em conluio com os inimigos. Falo das mulheres que são capazes de reconhecer as relações de força nas quais elas estão inseridas. Não quero dizer com isso que as mulheres não possam se tornar feministas, ao contrário, acho que todas podemos, mas nem todas chegamos no estágio, e isso também é um processo árduo, complexo, nunca completo, de se chegar a uma reflexão feminista que possa produzir transformações. Então, eu penso muito assim. E só para finalizar, porque a sua pergunta é muito complexa, acho que é absolutamente fundamental que a gente construa um Estado para o povo, e nesse sentido precisamos combater o neoliberalismo, que é o Estado dos ricos contra os pobres. É o Estado máximo para os ricos, o Estado mínimo para os pobres. Hoje, aliás, eu vi algum desses diretores, esses CEOs de alguma empresa falando que o pico para as classes abastadas, o pico do Covid já passou, o que é uma declaração absoluta de guerra dos ricos contra os pobres, assustadora. Mas para finalizar, queria colocar essa questão. De fato, a categoria do cuidado que você trouxe para a nossa discussão é uma categoria da história das mulheres, da história do feminismo, da história da política das mulheres, da história do trabalho das mulheres, da cultura feminina. E, nesse sentido, se opõe completamente à violência, à matança, ao genocídio e à guerra, que são os elementos paradigmáticos de uma postura masculina, ou de uma ideia de poder masculino, masculinista, né? Um tipo de poder machista, um tipo de poder patriarcal, um tipo de poder que não prevê o cuidado nem com os corpos, nem com as crianças, nem com os velhos, nem consigo mesmo, nem um cuidado com a natureza, nem um cuidado com a cultura. Enfim, nesse sentido muito interessante que você coloca, Silvia, porque fica clara a diferença entre uma política do cuidado, que seria uma política feminista, e uma política da brutalidade, do descuido, da violência, que é machista. O governo que nós temos hoje e, infelizmente, a grande maioria dos políticos no Brasil são baseados, como a grande maioria dos homens, nesse tipo de paradigma. Então, aqui, Oi? desculpe. Agora, voltou. Voltou? Não, tudo bem, voltou. Agora voltou. Desculpa, eu uso no meu celular, mas eu estava falando isso, né? Só para finalizar aqui. Essa política do cuidado se opõe a uma política do descuido. Essa política das mulheres feministas se opõe a uma política patriarcal, que é uma política baseada num paradigma da violência, do descuido, do descaso, da matança, da violência, da guerra, tudo que se conhece em termos de poder até hoje. Por isso que eu continuo com muita esperança de que o feminismo possa, de fato, nos ajudar a atravessar esse momento. E acho que é muito possível, porque em momentos de terra arrasada, são as mulheres que salvam a pátria, as pátrias. Então, é bom lembrar disso, né? Quem sabe a gente consegue eleger mais mulheres agora nessa eleição que haverá em 2020. Quem sabe a gente consiga criar mais coletivos, mais grupos. Quem sabe a gente consiga fazer a partida crescer e avançar, porque ela é um projeto ainda muito interessante, mas há tantos outros tão interessantes que eu acho que uma frente feminista radical para salvar o Brasil podia ser, enfim, a nossa salvação, né? Com certeza, Márcia. Eu tava lembrando aqui que quando eu li o seu livrinho, este aqui, olha, Feminismo em Comum, tem um trecho que diz assim, não vou ler todo não, mas só um pedacinho.
a ignorância é confortável para muitos. Há quem diga que só os ignorantes são felizes. Você lembra desse trecho que você escreveu? Lembro. Pois é. E aí, eu acho que nesse momento, vou desafiar um pouco a gente pensar no seguinte sentido. Eu entendo, sabe, que o poder pode estar e está em todos os lados. Vamos dizer assim, ele está nessa figura de quem governa, certo? Um país. Ele está nos coletivos, ele está dentro da nossa casa. Então, o poder é muito mais uma ação de como a gente se entende no mundo e pratica a relação consigo mesmo, com a natureza, com as outras pessoas. E por isso que eu acredito muito na potência da organização de mulheres ou de pessoas, enfim, nessa defesa radical por direitos, né, pela retomada de um caminho democrático. Eu não vou dizer da democracia em si, porque aí a gente abre um outro leque de discussões sobre sistemas democráticos e qualidades de democracia. Mas o desafio é o seguinte: como a gente entender e qualificar uma ação de poder num Brasil de hoje, quando a gente tem informações, Márcia, tão diversas, tão contraditórias, e a gente vive uma avalanche de acontecimentos políticos, e eu vou dizer assim, políticos de fachada, que nos retiram a capacidade de ação. Então, muitas vezes, eu consigo enxergar uma possibilidade de ação quando eu me afasto das manchetes, sabe? E começo a pensar junto com os pares sobre como é que a gente entende e o que é que a gente pode fazer nesse sentido. Porque isso também é poderoso, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, assim, como é que a gente se protege nesse momento desse poder que machuca, né, de quem governa o Brasil hoje, mas não só no Brasil, tem também essas perversidades, sabe, nas câmaras municipais, nos estados, enfim. Como é que a gente se protege e como é que a gente identifica, como é que a gente aprende a identificar, melhor dizendo assim, aquelas pessoas que se identificam com esse poder perverso. Uhum. É complexo, muito difícil. Muito difícil porque nós temos que estar, digamos, pessoalmente sempre muito inteiros em ação. E toda a mística da individualidade, toda a questão da singularidade, às vezes fica da singularidade individual mesmo, da pessoa concreta, né? Fica muitas vezes apagada nesses processos. E nós que somos feministas não gostamos de apagar isso, porque é muito caro para nós, é um valor justamente a singularidade. E nesse momento se exige de cada pessoa, acho que os movimentos exigem isso, os partidos exigem isso, mas os partidos são muito difíceis e complicados. Talvez os movimentos sejam mais fáceis. Se exige, então, essa entrega do indivíduo, da pessoa concreta, a uma luta. E eu acho que nós precisamos fazer essa meditação sobre o lugar pessoal e o lugar que nós ocupamos também no coletivo. E aí sair um pouco das nossas instâncias mais sensíveis, nesse sentido de sermos indivíduos tomados, né, por nossa condição individual e estabelecermos nexos com outros, né? Nessa linha que, por exemplo, eu me esforcei diante dos limites da minha vida atual, por eu estar fora e também por estarmos na pandemia, resolvi voltar para o Twitter, que era uma instância, uma dessas plataformas que eu acho das mais abomináveis, porque toda a plataforma, o Instagram eu acho muito mais interessante, o Instagram é mais vivo, tem um outro tipo de afeto que gira no Instagram, e outro tipo de afeto que gira no Twitter, e outro tipo de afeto que gira no Facebook. E todas essas plataformas levam você a um tipo de elaboração, de produção da linguagem. Que nem fazer pão. Linguagem é que nem fazer pão. Se você sova muito, não sova, se você tem muita farinha, pouca, se você tem mais ingredientes ou não.
é realmente o meio de produção que está em jogo. E eu acho que as pessoas precisam ter muito mais consciência de muitas coisas para que elas possam tomar decisões. E, nesse caso, tomar consciência sobre os jogos de poder que são traçados, e isso aí vale para o que você colocou, o poder está em todo lugar. Esses jogos de poder, portanto, que são traçados, são construídos a partir do domínio dos meios de comunicação, de produção da linguagem, né? Meios de produção da linguagem. Então, todo cidadão produz linguagem, toda pessoa produz linguagem. Agora, qual linguagem? Onde, quando e por quê? Qual a linguagem ou qual o processo de linguagem que realmente... por quê? Porque esses processos são simbólicos. Qual o processo de linguagem que realmente pode ser efetivo num processo, no momento de exigir, de construir, de dar o salto transformador também, né? Então, para mim é muito isso que está em jogo. Eu que não posso fazer muita coisa agora, sou uma professora, sou uma filósofa, uma pensadora, trabalho com o pensamento. Qual é o meu esforço nesse momento? Escrever muito, como sempre fiz, porque eu acho que isso também faz parte da tarefa histórica das feministas. Nós precisamos ter obra, precisamos de obra, porque as feministas do passado muitas vezes nos delegaram poucas obras, então precisamos, como a Cristine de Pizan, lá do século XIV, pensar nas obras, pensar nessas pensadoras, nessas feministas do futuro, não só nas pensadoras, mas nas feministas do futuro, que precisam também da nossa construção, para que possa ainda existir lucidez, generosidade, cuidado, vida humana na Terra. Enfim, então eu acho que nós precisamos ter muito mais consciência, e eu começaria por essa consciência do uso da linguagem. Então, a consciência da pesquisa, a consciência do estudo, a consciência daquilo que se sabe e a consciência daquilo que não se sabe. Hoje em dia, as pessoas estão muito contentes com opiniões. E isso, a opinião pura e simples, é o que vem sendo usado de maneira perversa por esses donos do poder atual, por essas oligarquias, por esses neopentecostais, pelos fascistas, pelos neopentecostais a eles associados, pelos políticos milicianos, pelos políticos ruralistas, pelos políticos que são homofóbicos, que são anti-indigenistas e por aí vai. Então, que são fascistas também no sentido do descaso, do ódio que tem em relação às pessoas com deficiência, que eu acho que é importante a gente sempre tocar, porque isso, falar dessas pessoas, falar de quem nós somos, falar da nossa condição subalternizada e, ao mesmo tempo, do nosso desejo por construir outra história, isso também é produzir hegemonia, e a gente produz hegemonia a partir da linguagem. Foi isso que Bolsonaro fez com o Brasil. Produziu uma hegemonia da linguagem fascista, venceu a eleição. Então, nós precisamos contra-argumentar. Por isso, é tão importante o papel de quem é filósofo, antropólogo, de quem é feminista e está estudando, de quem é historiadora, de quem é filósofa, enfim, sociólogo, cientista político, economista. Quer dizer, todas as pessoas que detêm conhecimento, nessa hora, a meu ver, devem participar dessa tensão que está estabelecida. Essa é a guerra do momento, é a guerrilha do momento também. Nós precisamos viver dentro dessa tensão, disputando espaço, porque isso é disputar a hegemonia, e é muito importante para a nossa vitória. Nós queremos vencer, nós queremos hegemonia. As feministas lutam por hegemonia. Essa é a luta que nos toca. E essa luta tem um lugar prático no qual vencer, a vida concreta, o mundo da vida, as instituições, mas também tem um lugar subjetivo da construção do simbólico. Nós precisamos investir muito nisso. E por isso acho importantíssimo, por isso tenho participado de todas as lives que me convidam. Fiquei muito feliz quando você me convidou, porque eu gosto muito de você. Tenho participado tanto que posso, tenho escrito tudo que posso, e tenho lecionado tudo que posso, tenho falado tudo que posso, porque acho que é um momento também da gente promover a basculagem, né? Trocar a cena. E nós conseguiremos fazer isso quanto mais a gente produzir a hegemonia também dessa outra posição discursiva, que é de reconstrução, de solidariedade, de esperança no futuro, de apoio às pessoas, de luta de classes
camada da população que é trabalhadora contra o sistema capitalista e contra o neoliberalismo. E nessa linha vamos contra o machismo, contra o racismo e contra tudo isso que são os dispositivos do poder opressor e destrutivo das nossas vidas. Uau! Quanta Márcia, coisa! Não, que isso. Eu adoro você, assim, é uma admiração profunda mesmo pela sua capacidade de conexão com o presente, trazendo muita coisa do passado, sabe, assim, desafiando a gente para seguir juntas, reconhecendo também, né, os diferentes tipos de entendimentos e ações feministas. Agora, eu queria trazer um aspecto assim, que você colocou, que é o quanto que a gente se doe nesse momento, o quanto que cada uma e cada um podemos, né? E você diz assim, você consegue contribuir, que para mim, para todo mundo que está aqui conosco agora, sua contribuição nesse momento para com o mundo, não só o Brasil, tem sido tremenda. Eu lembro muito bem que lá em 2014, um dos filhos de Francisco Julião, né, que é um dos precursores da reforma agrária no Brasil, ele disse o seguinte: Silvia, provavelmente um grande fracasso desse momento da história que a gente está vivendo vai ser a arrogância dos grandes movimentos libertários que não vão saber enxergar os pequenos, sabe? As associações de bairros, coletivos novos. E a gente vai viver dentro do próprio grande campo da esquerda um conflito não só de geração, mas de exercício e de construção desse poder. E isso vai nos levar a uma dificuldade de nos enxergarmos como pares iguais nessa luta. E várias pessoas, Márcia, e várias mulheres comentaram aqui sobre a necessidade de a gente se reconhecer, de a gente se unir, né, de que os movimentos precisam se unir. Muitas falas assim, nesse sentido. E o que eu queria te ouvir agora, assim, né, de alimentar um pouco nossa fome por desejo político, né, de ação, como é que a gente começa a construir agora, ou melhor dizendo, acho que antes de construir, eu acho que isso é importante. Aqui na live tem uma pessoa que chama Ana Helena Passos. Ela é uma dessas feministas e doutora, escritora, e que produz muito sobre branquitude e sobre luta antirracista. E a gente tem feito diversas atividades no Recife. Ela morou em São Paulo durante 20 anos e voltou para cá. E se viu nesse lugar, sabe, histórico, nessa consciência histórica, eu vou dizer assim, de se doar o seu território, né? De onde ela veio, desvendar as amarras do que existe ainda de um tecido racista tremendo no Recife. E ao percorrer o Recife, amiga, as pessoas não entendem o que é racismo. As pessoas comuns não entendem quando a gente fala racismo, luta antirracista. Sabe? Assim como o feminismo ainda é distante a palavra e, além do mais, é muito atacada, o racismo é outra. E quando a gente fala também sobre uma luta anticapitalista, ou quando a gente denuncia o neoliberalismo e tal, é tudo muito distante do conteúdo, do contexto cotidiano das pessoas, sabe? E eu te digo com muita tristeza e com muita raiva ou indignação que as pessoas estão ainda batalhando, e muitas mulheres, por calcinha e absorvente no cotidiano, que depende que algum programa da prefeitura chegue numa associaçãozinha de bairro ali, que vai chegar algumas mulheres, sabe, do entorno daquela associação. E aí, exatamente essas pessoas que a gente precisa trazer para junto e pensar sobre esse sistema que nos domina, que tenta nos dominar e que realmente nos mata diariamente. Né? Eu tenho dito que a permanência, cada minuto, né, de permanência de Bolsonaro e dos seus. E quando eu digo dos seus, eu me refiro a qualquer bolsonarista no Brasil inteiro. A cada minuto de permanência desse modo de pensar e de praticar a política
significam milhares de vidas a menos, né? Mas então, como é que a gente conversa sobre essas pessoas, com essas pessoas, sobre essa loucura coletiva que o Bolsonaro cria e alimenta? E como é que a gente, ao conversar, não fica só nisso, mas um grande desafio de gerar esperança, sabe? É fundamental também gerar esperança, concordo com você, considerando que a esperança não é um ideal abstrato, não é simplesmente um sentimento, a esperança é um combustível de luta, de transformação. Então, nós somos movidos por esperança. A esperança é um termo mais ameno para falar de desejo, né? De desejo, de salto, de outra construção. Não, mas eu acho muito bom a gente também colocar em cena nesse momento, sempre que possível, essas questões terminológicas, porque assim as pessoas também vão estabelecendo reflexão. A gente reflete muito através das palavras e isso não é uma coisa técnica, isso é uma habilidade de qualquer ser humano, a habilidade de pensar a partir de palavras. Então, se a gente problematiza as palavras, a gente pode construir coisas fascinantes com as pessoas. Daí o papel da educação, o papel da cultura, o papel da formação, que hoje em dia é também uma formação digital, né? Não é só uma formação cultural no sentido antigo, mas agora a gente tem a questão dessa formação digital. As pessoas que ficam nas redes sociais, que ficam na internet, têm um alto índice de autodidatismo. O lado sombrio disso tudo é aquilo que alguns chamam de intrusismo, né? Pessoas que também não chegaram a estudar delicadamente, cuidadosamente, acabam dando muita opinião furada sobre coisas que elas não conhecem. Mas, enfim, eu acho que, nesse caso, eu tinha falado do feminismo como uma metodologia, né? E qual seria a metodologia do feminismo? A metodologia do feminismo tem muitos aspectos, mas eu diria que um aspecto, metodologia no sentido de como a gente age, como a gente põe em ação a teoria e a prática. Então, tem um aspecto que a meu ver, é o mais fundamental, é a produção de reconhecimento. Então, criticar, analisar, denunciar, tudo isso é importante, mas é muito importante, e nesse ponto o feminismo é muito carregado de desejo e esperança, ele é um vetor, um instrumento realmente de produção de reconhecimento. E o que eu estou chamando de reconhecimento? A capacidade de construir junto com o outro algo em comum. E aí, nesse caso, estou falando das mulheres construindo umas com as outras. Quer dizer, poder se olhar, ver na outra um espelho enfim, da história vivida, um espelho das memórias, um espelho das opressões presentes. Eu penso muito no conceito de dororidade, da Vilma Piedade, porque é um conceito muito valoroso, muito importante, porque dá um nome, né, para essa conexão das mulheres pela dor, pelo sofrimento, pela violência vivida. Então, nesse sentido, a dororidade é um conceito fundamental para um feminismo interseccional. E recomendo muito que vocês leiam esse livro, porque a Vilma tem uma linguagem também nesse livro que eu acho que rompe com a epistemologia patriarcal, racista, de um jeito muito criativo, muito maravilhoso. Bom, então, produzir esse reconhecimento. Por quê? Quando você fala, por exemplo, das pequenas comunidades, dos pequenos grupos coletivos, das pessoas que vivem, dos pequenos coletivos mesmo, pequenos grupos que vivem apartados dos grandes grupos, dos grandes jogos de poder, vamos dizer assim, né? Nós que somos mulheres sabemos o que é isso, sabemos o que é invisibilidade, falta de reconhecimento, enfim, invisibilidade, e vou dizer mais silêncio, né? A gente sabe o que é ficar na posição que Simone de Beauvoir dizia que era a posição inessencial, você não ser ninguém. Então, se a gente pode conversar umas com as outras, a gente já começa a produzir reconhecimento. Conversar umas com as outras é produzir reconhecimento. A metodologia básica é esse diálogo entre as mulheres, que o Walter Benjamin, que é um filósofo bastante marcado pelas mulheres e por uma reflexão feminista, embora ele não tivesse esse nome para usar naquela época,
no jeito que ele fazia a sua filosofia, mas ele fala, né? Ele pergunta como será que conversavam Safo e suas amigas enquanto Platão, Sócrates ficavam lá falando entre eles, né? Isso para mim é uma questão muito importante. Como é que a gente produz reconhecimento entre as mulheres? Porque os homens não reconhecem as mulheres, assim como os brancos não reconhecem os negros, assim como os capitalistas não reconhecem os trabalhadores. E assim por diante. Assim como os normais não reconhecem os diferentes, né? Aqueles da norma, né? Os heteronormativos não reconhecem os não normativos. Assim como as pessoas que se consideram saudáveis, que se consideram, como é o termo, esqueci o termo, mas essas pessoas que se consideram capacitistas, né? As pessoas capacitistas não reconhecem os que podem ser portadores de algum tipo de deficiência. Então, acho que é importante que a gente possa produzir esse reconhecimento entre os iguais, e isso significa construir identidade. Só que a identidade, vejam, é uma coisa preciosa. A identidade não é o que uma esquerda mal resolvida chama de machista, chama de identitários. Desculpa, gente, as pessoas não são identitárias. Elas são elas mesmas. E elas têm todo o direito de participar dos processos de construção da sociedade num lugar reconhecido. E isso significa justiça. Então, juntar justiça e reconhecimento é absolutamente necessário. Nós não podemos apagar a complexidade das lutas em nome de uma única forma de luta. Porque é óbvio, como dizem as feministas interseccionais, é elementar. E quando você luta contra o capitalismo, você luta contra o machismo. Luta contra o machismo, luta contra o racismo. Mas você precisa ter consciência disso, e não é você, homem branco capitalista, que vai lutar pela construção de uma sociedade melhor para todas e todes, né? E todos. Então, é óbvio que os grupos, que as pessoas precisam se organizar na forma de coletivos e produzir esse reconhecimento. Agora, o reconhecimento realmente é um processo muito delicado, porque é muito difícil para as pessoas que estão fechadas nos seus narcisismos, as pessoas que pensam apenas nos jogos de poder e no poder para si mesmas, é muito difícil para essas pessoas desenvolverem reais processos de reconhecimento que envolvem, por exemplo, empatia, escuta, política da escuta. O machismo é capaz disso? Não é capaz disso, gente. O machismo não será nunca capaz disso. Quando um homem, consegue uma escuta, é porque realmente ele passou por algum processo em que ele alcançou esse estado. Mas a posição física, a posição de privilégio, de classe dos homens machos, porque é uma classe, é a posição daquele que não precisa escutar, nunca precisou. Ele sempre foi o falante, ele nunca teve que parar para entender como é a perspectiva dos outros. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Silvia Federici, e ela tem um livro chamado Caliban e a Bruxa, que eu acho que todo mundo que é feminista já leu, né? E tem a coisa mais importante, bom, são muitas coisas importantes nesse livro, mas tem uma que para mim é importantíssima, que é essa reflexão sobre as mulheres como uma classe. Então, as mulheres são quem? Uma classe trabalhadora que se tornou oprimida pela opressão de gênero, pela opressão sexual, pela opressão da força, que é a opressão do capitalismo. Então, é sobre as mulheres que pesa a acumulação primitiva do capital. E eu acho importante que a gente tenha consciência disso para que a gente possa lutar com mais tranquilidade. Não tem erro você ser uma lutadora feminista. Nunca uma mulher deve se considerar errada por se dizer feminista. Hoje, né, gente? Porque é óbvio também que as próprias feministas, as mais malucas, radicais, fantásticas, alucinadas que existiu na história, nem sempre se chamaram de feministas. Por quê? Porque o termo feminista mudou ao longo da história, né? Então, acho que é bom a gente também saber disso tudo, né? Para continuar lutando, para seguir em frente. Com certeza. Muita gente aqui, Márcia, comentando sua última reflexão. Eu vou ler aqui 3 comentários. Um deles assim: a falta de postura ética atualmente no Brasil e o grande desafio da construção de uma sociedade solidária e igualitária. Mas a fé nas mulheres empoderadas como vocês duas garantem a boa luta.
muita gente também fez menção, não é, a necessidade de esperançar. Mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de compartilhar, assim, um sentimento sobre a esperança é que eu sinto, sabe, amiga, que a gente só é capaz de gerar esperança quando a gente também se permite sentir a dor e saber de onde essa dor vem, sabe? Por que é que dói na gente? Como é que a gente também reconhece essa dor na outra, acolhe também a dor na outra, e para poder sonhar juntas esse caminho da construção da esperança. Porque muita gente, a gente está vivendo um momento dessa loucura coletiva e constantemente alimentada, um cotidiano tremendamente duro, porque já era antes, ainda mais agora com esse um pavor, né, um sentimento de medo constante. E a gente acaba ficando sem a capacidade, ou reduzindo a capacidade de gerar esperança dessa ação exatamente que você falava, de se reconhecer na outra, de que essa capacidade de quanto maior e quanto mais a gente se reconhece, a gente vai construindo uma identidade ampla, coletiva, para daí gerar um caminho de justiça, né, de reparação. Tanto para as mulheres negras, para a população negra, para as mulheres. Aqui, uma pessoa, esqueci o nome dela, já escreveu algumas vezes, ela disse: é preciso também ter reconhecimento na capacidade das pessoas trans, né? E a gente sabe muito bem disso, e óbvio, né, que apoia e que está junto das pessoas trans na luta por direito, por reconhecimento, pela representatividade política dessas pessoas nessa política institucional. Eu estou com receio que a nossa live já vai acabando, temos os últimos 5 minutos, e aí eu gostaria de deixar contigo, sexta-feira, Márcia, eu vou estar com Riane Leão, olha só que honra. Vamos conversar um bocado sobre poesia, sobre esperança, luta, e as coisas que a gente veio falando me lembrou um poema aqui, diz assim: as mulheres que correm em minhas veias me acordaram essa madrugada, para me avisar que grandioso não é o que me atravessa, grandioso é o permitir que coisas belas me devolvam ao chão. Que lindo. Isso me traz, não é? Isso nos remete, né, a muita coisa, assim, a saber de onde a gente vem, a tentar entender o porquê que a gente está aqui, e te agradecer demais por pensar junto com a gente, por construir, obrigada, por produzir sentido, sabe, junto com a gente. Você gera muita esperança no cotidiano da gente. Eu quero que você saiba muito disso. Querido. Que você receba um abraço das mais de 200 pessoas aqui conosco nesse momento. Obrigada, querida. Que bom falar com você. Mas aproveita esses últimos minutinhos também para compartilhar conosco, assim, o que é que você tem produzido de mais recente que pode alimentar a gente. Eu agradeço muito por esse nosso pequeno encontro, que espero que seja um lugar de diálogo, né? Porque diálogo não é bate-papo, como eu tenho falado tanto, não é conversação pura e simples, não é conversa fiada também. O diálogo é uma instância de experiência da linguagem em que outras camadas de reflexão entram em jogo. O diálogo não está só no dito, ele está também naquilo que não é dito, né, Silvia? E acho que numa conversa como essa nossa, muitas coisas ficam não ditas e fica muito bom também aquilo que não é dito e que está ali, reunido, junto, né, com esses dizeres que buscam luz, né, que acho que é essa nossa busca. Eu sigo fazendo, então, meus livros e estudando e escrevendo e muito preocupada com o Brasil, mas estamos todos nós, eu acho que também tendo que esperar o desfecho dos poderes que nos oprimem nesse momento e, por outro lado, esperar usar esse tempo para articular outras possibilidades. Então, enquanto é inevitável, enquanto nós não podemos fazer nada, o que nós devemos fazer? Devemos nos preparar espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente e, ao mesmo tempo, organizar
a revolução. Acho que é essa a nossa tarefa histórica. A gente deve estar sempre organizando a revolução e, nesse sentido, há muita coisa para ser feita e a criatividade das pessoas, eu confio muito nessa criatividade. E acho que hoje essa criatividade se expressa muito nos coletivos feministas, antirracistas, anticapitalistas. Eu vejo muita gente jovem tentando muitos caminhos criativos em política e também em política no sentido da política burocrática, né, das instâncias de luta, mas também uma política no sentido do político, né, do grande âmbito onde a gente reconstrói o simbólico, onde a gente reconstrói a instância ritual, né, que nos coloca juntos e juntas umas das outras. Então, vamos seguir fazendo isso, vamos seguir trabalhando, pensando, refletindo e conversando, porque também é nossa tarefa melhorar a qualidade mental do Brasil atual. Se nós deixarmos o ódio tomar conta, se a gente deixar a ignorância, a estupidez, a misoginia e todas as outras fobias tomarem conta, então a gente não vai mais ter país nenhum e a gente precisa segurar, sustentar o chão para que esse país possa, enfim, ser recriado. Mas podem saber, todos vocês, eu e todos vocês, todas nós, estamos implicados nessa tarefa histórica árdua de reconstruir o Brasil. Né? Concordo. Obrigada, querida. Concordo. Um grande beijo para você. Agradeço. Beijo para todo mundo que está aí. A gente outro dia combinamos outro papo. Foi um prazer. Beijão. Prazer meu, Márcia. Sigamos juntas, esperançando e com essa tarefa histórica, esse compromisso histórico de reconstruir o Brasil e o mundo, né? Linda. Obrigada. E o mundo, é isso. Beijo, amiga. Beijo, querida. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau. Obrigada, gente, que esteve aí, que ficou online com a gente até agora. Vou salvar a live e aviso a vocês, beleza? Acompanhem, mandem sugestões de outras lives, de temas. Vamos bater esse papo profundo, como a gente diz no popular, mas vamos conversar, se olhar olho no olho mesmo. E em breve a gente vai poder sentir o cheiro uma da outra, se abraçar, sentir o calor da rua. Um beijo grande, galera.